Meus amigos, nós começamos esta série algumas semanas atrás mencionando uma frase do filósofo inglês Francis Bacon, onde ele dizia: pouca ciência afasta o homem de Deus, porém muita ciência a Deus o conduz. Nós estamos, na realidade, no meio de uma batalha, você já percebeu? E não se trata somente de um conflito entre fé e ciência. Ela é mais profunda e envolve a todos nós, mesmo que a gente nem perceba. A guerra que existe em nosso mundo entre verdade e mentira é não apenas uma batalha ideológica, mas antes e acima de tudo é uma batalha espiritual. Veja essa palavra da sabedoria da Bíblia. Os seres humanos acham que são sábios, mas são tolos. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. No dia 5 de abril deste ano, um homem de 25 anos invadiu a creche Cantinho do Bom Pastor, na Rua dos Caçadores, bairro da Velha, em Blumenau. E num gesto bárbaro, matou 3 meninos e uma menina, entre 3 e 5 anos, e deixou feridas outras 5 crianças. O que é que está acontecendo com a humanidade? Muitas pessoas, diante do acontecido, perguntaram: onde está Deus? No dia 11 de setembro de 2001, uma ação terrorista derrubou as Torres Gêmeas em Nova York, matando um total de 2.996 pessoas. Também ali muitas pessoas perguntaram: onde está Deus? Na ocasião, uma mulher chamada Ruth Graham, filha do evangelista Billy Graham, escreveu uma resposta bem profunda. Veja um trecho dessa resposta. Ela dizia: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Mas precisamos lembrar que por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? À vista dos acontecimentos recentes, ataques terroristas, crimes nas escolas, atos de violência, precisamos refletir, dizia ela. Eu creio que tudo começou desde que se achou que era impróprio fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar e que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós concordamos. Logo depois, alguém disse que não deveríamos disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades em formação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. E nós dissemos: especialistas nesse assunto devem saber o que estão falando. E então, concordamos com elas sem questionar. Os administradores escolares, então, decidiram que nenhum professor em suas escolas deveria chamar a atenção de um aluno quando esse se comportasse mal, porque não queriam publicidade negativa e não queriam ser processados. E nós concordamos com tudo.
Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem, e que nem precisariam contar aos pais. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. Em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar, muito sabido, disse que, como os rapazes serão sempre rapazes, e que como homens deveriam ou iriam fazer o inevitável, que deveríamos dar aos nossos adolescentes e jovens tantas camisinhas quantas eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade. E nós dissemos, está bem. Depois, alguns dos nossos políticos eleitos mais importantes disseram que não teria importância alguma o que nós fizéssemos em nossa privacidade, desde que estivéssemos cumprindo com os nossos deveres. Concordamos com eles, dissemos que para nós não faria nenhuma diferença o que uma pessoa fizesse em particular, incluindo o presidente da República, desde que o nosso emprego fosse mantido e nossa economia ficasse equilibrada. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isso é uma coisa sadia e uma apreciação natural da beleza do corpo feminino. E nós também concordamos silenciando. Depois uma outra pessoa levou isso um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e foi mais além ainda, colocando-as à disposição na internet. E nós dissemos, está bem, isso é democracia. Eles têm o direito de ter a liberdade de se expressar e fazer isto. A indústria de entretenimento, então, disse, vamos fazer shows de TV e filmes que promovam violência, sexo ilícito. Vamos gravar música que estimule o estupro, drogas, assassínio, suicídio e temas satânicos. E nós dissemos, isso é apenas diversão e não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério mesmo, então que façam isso. Agora nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios? Provavelmente, se nós analisarmos tudo isso seriamente, iremos facilmente compreender. Nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus, dizendo, Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta de Deus seria, querida criança, não me deixam entrar nas escolas. É triste ver como as pessoas ficam inflamadas a respeito de Cristo no domingo, mas depois se transformam em cristãos invisíveis pelo resto da semana. Até aqui a carta de Ruth Graham. Meus amigos, em nome deste conflito entre ciência e fé, há uma cruzada contra Deus, contra a fé e contra a verdade em nosso mundo. Essa cruzada é claramente percebida em muitos dos nossos ambientes escolares e universitários. Especialmente nossas crianças, adolescentes e jovens estão sendo expostos. Humanismo. Guarda essa palavra. O humanismo é uma filosofia que se baseia na ideia de que nós não precisamos de Deus para viver e não precisamos de textos divinos ou da Bíblia para guiar nossa moral e nossa ética. Nós somos indivíduos responsáveis pelos nossos atos e nós não precisamos de um Deus para prestar contas. Um mundo sem Deus. Essa é a visão humanista que inspira grandemente a vida em nosso mundo. Verdade e mentira são relativizadas o tempo todo. Como diz a sabedoria da Bíblia, eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira. E nossas crianças, meus amigos, são as maiores vítimas.
Calcule quantas horas por semana nossas crianças ficam na escola. Quantas horas de fato ficam com seus pais? Quantas horas na igreja? Me parece uma batalha perdida, você não acha? Na literatura mundial existe uma história que serve como um grande alerta. Trata-se de um conto intitulado de O Flautista de Hamelin. Trata-se de um conto escrito pelos irmãos Grimm e narra um desastre acontecido na cidade de Hamelin, na Alemanha, no dia 26 de junho de 1284. A cidade de Hamelin estaria sofrendo de uma infestação de ratos. Um dia chega à cidade um homem que reivindica ser um caçador de ratos, dizendo ter a solução para o problema. Prometeram-lhe um bom pagamento em troca dos ratos, uma moeda pela cabeça de cada um. O homem aceitou o desafio, pegou uma flauta, hipnotizou os ratos, afogando-os todos no rio Weser. Apesar do sucesso, o povo da cidade não cumpriu a promessa feita e recusou-se a pagar o caçador de ratos, afirmando que ele não havia apresentado as cabeças dos ratos mortos. O homem deixou a cidade prometendo vingança e retornou várias semanas depois. Enquanto os habitantes adultos da cidade estavam ocupados na igreja, ele tocou novamente a sua flauta, atraindo desta vez as crianças da cidade. 130 crianças o seguiram para fora da cidade, onde foram enfeitiçadas e trancadas em uma caverna. Na cidade apenas sobreviveram os opulentos habitantes com seus celeiros repletos e suas despensas cheias, protegidas por sólidas muralhas e um imenso manto de silêncio e tristeza. Meus amigos, enquanto nós adultos estamos de algum modo ocupados com a vida, sempre ocupados e cada vez mais ocupados, estudando e trabalhando, alguém está encantando as nossas crianças e fazendo a cabeça delas. Parafraseando a palavra bíblica, de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder suas crianças? Expulsamos Deus dos nossos casamentos e o número de divórcios suplanta o número de casamentos. Expulsamos Deus da política e os resultados são visíveis, a ponto de que muitos de nós nem assistem mais telejornais porque a gente não aguenta mais. Expulsamos Deus da vida e aceitamos a ideia de que o importante é a ciência, o conhecimento, e de que a fé tem importância secundária, que é um assunto para o coração, para a vida privada, para o domingo à noite, caso a gente não tenha outro compromisso. Os seres humanos acham que são sábios, mas são tolos. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. O que eu faço com isso? Agostinho foi um dos grandes líderes da igreja cristã na história. Em seu livro As Confissões, ele escreveu algo muito precioso. O mal não foi criado, nem é desejado por Deus. Deus criou as criaturas para terem liberdade, deu-lhes o livre-arbítrio. Caso as criaturas que possuem consciência, anjos e homens,
não pudessem escolher entre o bem e o mal, elas seriam meros fantoches de Deus, seriam como manequins e não possuiriam liberdade genuína, condição necessária para o amor. A possibilidade de escolher o bem ou o mal com as próprias forças é o que garante o livre-arbítrio. Para que o ser humano tenha plena posse de sua vida, é necessário que Deus permita o mal como consequência da existência da liberdade. Reflita sobre isso. Convido você a falarmos com Deus. Senhor, nós somos muito gratos a Ti, porque descobrimos que o Teu amor e a Tua bondade, a Tua misericórdia para conosco são infinitamente maiores do que nós podemos imaginar ou pensar. Senhor, não deixe que a gente entre nesse falso conflito entre ciência e fé, mas que possamos perceber que ambos, fé e ciência, nascem em Ti, Criador de todas as coisas, e que a honesta ciência e a autêntica fé são respostas ou facetas diferentes das respostas que nós temos sobre o mundo, sobre a existência e sobre a vida. Por isso, Deus, dá-nos uma visão equilibrada do conhecimento humano e dá-nos uma fé autêntica e verdadeira, centrada em Ti e não em nós mesmos, para que possamos Te seguir e Te servir neste mundo com alegria, que possamos, em busca da Tua presença, Senhor, encontrar a vida plena e abundante que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Essa, Senhor, é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Acabamos de encerrar mais uma série de mensagens e eu quero te convidar a assistir comigo o trailer da nova série. Vem com a gente! As chuvas no sul do país provocaram um grave deslizamento. O número de casos de dengue em Santa Catarina preocupa. Kelly vai trazer agora informações, assunto sério aqui no BG.